Espírita de hoje traz uma entrevista com o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Depois, o Espiritismo Responde, os esclarecimentos sobre as dúvidas em relação à obsessão e mediunidade e também quanto ao uso do termo água fluidificada. E depois a nossa frase da semana. Nosso Diálogo Espírita começa agora e você é o nosso convidado especial. Fique conosco. Caros amigos que acompanham o nosso programa Diálogo Espírita, nós estamos hoje fazendo uma entrevista aqui com o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Prazer tê-lo de volta. Nosso amigo Tristão já esteve conosco em outra oportunidade, sempre uma satisfação recebê-lo. Eu que agradeço a direção do programa, a esse convite. É um prazer estar aqui e sempre sentimos-nos muito felizes por estar na presença de vocês e poder responder as perguntas que forem necessárias. Muito bem, Dr. Edson, nós vamos começar por um assunto bastante interessante, bastante polêmico, embora talvez não se refira ao dia a dia da maioria das pessoas, mas é um tema que é bom deixar bem, colocar os holofotes do conhecimento espírita sobre esse problema. Eu me refiro ao congelamento de embriões. Então, se existe uma validade ética e espiritual ou não do uso dos embriões congelados para retirada de células-tronco para fins terapêuticos. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito. Certo. Bom, a fertilização assistida, que é essa formação do embrião fora do útero, foi um avanço muito grande para aqueles casais que não podiam ter uma gravidez normal, natural dentro do útero, né, desde o começo. Então foi feito o método de fertilização assistida, onde a fecundação é feita fora do útero e depois de um desenvolvimento desse embrião é colocado no útero. Então hoje nós temos no mundo mais de 300 mil, 400 mil crianças ou pessoas que nasceram dessa fertilização assistida. O problema é assim, a partir do momento que você vai fazer uma fertilização, você não tira somente um óvulo da mãe, você tira vários óvulos, porque aquele que você tirou de repente pode não estar bom, não desenvolver. Nós sabemos hoje que de cada 3 gravidezes iniciais, 2 delas não vão para frente, o próprio organismo elimina ela. Então, de cada 3, mais ou menos uma é que vai para frente. Isso também acontece na fertilização assistida. Então, o que aconteceu? Os colegas que participam desta área começaram a pegar 4, 5 embriões, 6 embriões, 10 embriões, fazia a fertilização, usavam 2, 3 embriões do útero materno e guardavam o resto, né? Esse guardar é congelar esses embriões a uma temperatura de menos 60 graus, com gás carbônico, CO2, e pode ficar hoje por um tempo indeterminado, né? Então, por que ele é importante? Seria importante porque mais tarde, né, esse embrião poderia ser usado novamente para ter um segundo filho, um terceiro filho e assim por diante. Isso envolve pessoas que têm, às vezes, uma doença que não vai poder... Uma mulher que vai fazer uma quimioterapia e vai perder o ovário, ela pode estocar os seus óvulos, né, ou o seu embrião fecundado e usar como o seu filho daqui mais alguns anos, né? Um marido que morre, ela poderia usar o óvulo, o espermatozoide do marido, e assim por diante. Então isso cria problemas legais para as famílias, né? Porque o homem já morreu e agora vai poder ter um filho dele de 5, 10 anos depois. A pergunta básica é assim, depois que esses embriões ficam estocados, quanto tempo nós vamos nos desfazer deles ou não? E se é ético nos desfazer deles, né? Então veja bem, não existe um tempo limite para que eles possam ser usados. Nós temos casos na literatura médica de mais de 12 anos, 15 anos de embriões congelados, foi colocado no útero e desenvolveu novamente. Então, em termos espirituais, o espírito está presente desde a fecundação, né? Então, todo embrião tem um espírito ali presente. Ele ficando parado,
congelado, qual é a situação desse espírito? Nós não temos uma informação correta, mas é possível, como diz no Livro dos Espíritos, que na fecundação já existe um fio, como se fosse uma linha empinando uma pipa, então aquele espírito já tem aquele corpo. Então que esses embriões, esses espíritos possam estar ligados ao embrião, mas não precisa estar necessariamente ali junto com o embrião, pode ter um desdobramento, ficar longe, fazendo suas atividades, mas é como se nós tivéssemos uma casa para voltar, já tem a sua casinha, que é o seu corpo, né? Desfazer desse embrião, né? As leis têm colocado hoje, depois de 5 anos, se não me falha a memória, já é possível desfazer desses embriões. É que seria, se eu vou desfazer deles, tem um espírito, seria um aborto, tudo bem. Se eles ficarem, né, não tenho local para ir colocando esses embriões com o passar do tempo. Existem mais de 5 bilhões de embriões assim, no Brasil. Então cria um problema sério, né? Então eu vou usar para células-tronco, né? Mas se eu começar a usar para células-tronco, outras pessoas começarão a produzir muitos embriões para usar para célula-tronco. Então cria uma premissa falsa também, que poderá prejudicar a parte ética a partir daí. Mas como toda ciência, veja bem, as leis só vão chegando à medida que os problemas vão vindo, né? Então, não apareceram as leis das rodoviárias nos primeiros carros, nem as leis da aviação nos primeiros aviões. Então, agora está tendo um problema. Então, hoje já é possível você usar apenas 2 ou 3 embriões nas suas coletas, e não tantos os embriões que se permitia no passado. Mas, por outro lado, né, não existe uma fiscalização, não é impossível você ter uma fiscalização completa sobre esses laboratórios todos. É como a energia atômica, você não consegue hoje cobrir o mundo inteiro para ver quem está lidando com as suas energias atômicas, né? Exatamente. Então, essa situação vai tudo vindo pela moralidade do homem, é um crescimento, e que nós temos que passar por isso daí, né? Agora, doutor Tristão, o senhor falou ali que desde o início, nesses embriões, mesmo congelados, mesmo que à distância, mas existe uma ligação perispirítica ali, o espírito já está ligado. Eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho mais em cima disso, porque há algumas opiniões entre os espíritas um pouquinho divergentes. Então tem gente assim, e não é só entre os espíritas, tem gente que acha que a vida começa quando o embrião é implantado no útero. Outros acham que é ao início da formação do sistema nervoso, aí em torno de 14 dias, por aí, se não me engano. Desculpe que eu posso falar alguma bobagem aqui, porque eu não sou médico. É isso mesmo, mas está bem informado. E tem gente que acha que pode acontecer as duas coisas, que pode às vezes ter o espírito ligado, porque lá no Livro dos Espíritos tem algumas questões que Kardec puxou, quando ele fala, inclusive indaga sobre o problema do aborto e tudo, de que às vezes certas fecundações não vão redundar em espírito encarnado. Encarnado. Então, algumas pessoas podem dizer, olha, como isso aqui já estava meio, digamos, é um banco mesmo para ser usado, eventualmente, o espírito... Eu só queria que o senhor alimentasse um pouquinho melhor. Quer dizer que, sua opinião, pessoal, não sei, da AME, mas o seu entendimento baseado no que o senhor acha que desde o início, nesses casos, também já há um espírito... Porque é o seguinte, eu penso que essa interpretação do Kardec na questão de ter espírito ou não, eu acho assim, pode ter um espírito que não vai ficar ali a gravidez inteira, ele vai ser liberado e o corpo não vai para frente. Mas eu penso que para que o corpo crie a forma de corpo, ele tem que ter um espírito presente, porque ele é a forma daquele corpo. Sei. Você veja bem, nós temos uma lei da matéria que chama ectropia, que é a tendência da matéria à desorganização. Se você colocar aqui um monturro de areia, ele não vai ficar quadradinho ou redondinho, ele vai se espalhar. Sim. Se você não vai fazer um bolo, colocar uma massa, essa massa vai se espalhar, não vai ficar também em forma de estrela ou nada. Quando ela fica quadradinha, é porque tem uma forma por trás. Então, desde a fecundação, as células começam a se formar, começam a se multiplicar e começam já a ir para os seus lugares, para o sistema nervoso, para o cérebro e assim por diante. Ora, para ela ir para esses lugares, tem que ter uma forminha que faça elas ir para os seus lugares. Então, não tem como você pensar diferente pelas leis da física que possa ser uma coisa aleatória, né? Porque deveria ser um monturro de células e não elas esquematizadas na forma do embrião humano. Seria o perispírito, o psicossoma do André Luiz. Alguma coisa, mas uma energia tem ali. Modelo organizador biológico, né? Tem mais de 50 nomes, né?
campos energéticos, mas enfim, tem um campo ali que vai mostrar que uma célula vai para um lugar, outra vai para outro. Senão, enquanto não for mudada essa lei da ciência, nós não temos como pensar diferente. Porque realmente isso é importante, que ao caminhar da ciência, do desenvolvimento da ciência, talvez lá no futuro exista ter novas respostas. Uma maneira, exatamente. Se ele está chatinho, diz, bom, tem, não tem, que ponto. Perfeito. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer já logo um pequeno intervalo. E voltamos aqui com o Dr. Edson para falar outras questões aqui muito importantes, tá ok? Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 3491 7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Entrevistas do Diálogo Espírita está de volta. Estamos aqui com o Dr. Edson Gomes Tristão, da AME Paraná, que estava, antes do intervalo, nós estamos falando aqui sobre congelamento de embriões. Senhor, por favor, retome do ponto aqui, senhor parou. Pois é, uma das conclusões que todo estudo sobre o embrião congelado chega é que poderia, então, alguns desses embriões não ter um espírito ligado a ele, baseado na pergunta do Livro dos Espíritos, né? Então, nós temos que descobrir, com o passar do tempo, uma forma de avaliar se teria esse embrião presente ou não. Se o embrião não estivesse presente, então, aquele pequeno, quer dizer, se o espírito não estivesse presente, aquele pequeno embrião poderia ser usado, então, para células-tronco. E quando o espírito estivesse presente, não se usaria. Isso voltaria lá ao tempo de Pasteur, questão das bactérias, né? Onde as pessoas, os médicos, causavam infecção dos pacientes por não lavar as mãos. E ele dizia, tem que ter essas bactérias devem fazer um efeito, né? Mas não se tinha um microscópio, não se tinha alguma coisa que pudesse provar isso. Hoje nós temos, né, é possível que logo se forme aí se descubra um óculos de ver os espíritos, né? Depois vemos bactérias e tudo mais, e então que isso possa ser visto. Mas uma outra preocupação que a gente tem é que muitas perguntas de caráter científico nós temos que dizer até o ponto que nós sabemos. Nós não podemos concordar com aquelas pessoas que sabem tudo. A gente tem muito medo dessas pessoas, porque a ciência é um livro aberto, um livro que está sempre tendo conquistas novas, e a doutrina espírita, na parte científica, ela tem que acompanhar essa ciência, como o codificador colocou, e nós temos que ter cuidado para não dizer é assim, é assado. Eu acho que nós temos, assim, parece que é assim, e ficamos esperando novas descobertas, para nós podermos ir atrás, enquanto isso nos preocuparmos com a ética do espírito, realmente, que é o nosso principal objetivo. Kardec já defendia a ideia de que o espiritismo justamente jamais seria ultrapassado porque ele acompanharia. Se a ciência revelasse uma nova verdade, uma nova teoria se estabelecesse, o espiritismo teria que assimilar esse novo conhecimento. Agora, passando para um outro assunto aqui, eu gostaria que o senhor me dissesse, nos falasse o seguinte: qual é o papel do espírito na hereditariedade? As doenças congênitas, por exemplo, ou mesmo as que vão se manifestar depois, no decorrer da vida, da atual reencarnação. O espírito comanda os genes, a hereditariedade que manda, é um determinismo biológico, ou como é que funciona?
Então, nessa parte é que hoje nós estamos tendo algumas pesquisas, alguns pesquisadores de ponta, principalmente 2 pesquisadores muito importantes, muito respeitados no mundo inteiro. É o Bruce Lipton, é um biólogo inglês, pioneiro nas células-troncos, que tem um livro fantástico que é A Biologia da Crença. Nós somos aquilo que nós acreditamos. E um outro professor japonês, Kazuo Murakami, autor de um livro, O Código Divino Impresso nos Nossos Genes. Esses 2 autores, em pesquisas diferentes, eles mostram hoje o seguinte, que acabou aquela infalibilidade dos genes. Nós éramos escravos da genética. Se o meu pai era triste, eu vou ser triste. Se o meu pai tinha isso... Então, hoje eles dizem, nas suas pesquisas, e são pesquisadores respeitados no mundo inteiro, não são espíritas, obviamente, mas muito respeitosos em relação aos poderes superiores, eles dizem o seguinte, que a genética, os nossos genes, são apenas um programa de computador. Se você ficar acessando esse programa, ele vai entrar em ação. Se você usar o meio ambiente para mudar o acesso a esse programa, ou a forma de você acessar, você vai evitar muitas doenças que poderiam estar ali, né? E que você não precisa necessariamente tê-las. Então hoje, até com a própria evolução humana, eles dizem que nós vamos ser o que nós queremos ser. Sim. Isso é um auxílio para a nossa doutrina espírita. Acaba aquele fatalismo, né? A subjugação do gene, você vai ter que ser isso, você vai ter que ter essa doença. Se você é portador do gene do câncer, na tua família você vai ter que ter câncer. Não, você vai ter que tirar a mama, como nós vimos uma artista famosa fazer, né? Para prevenir tudo mais. E na realidade, é o meio ambiente, o teu pensamento através do espírito é que vai atuar nesse gene e vai fazer mudar as coisas. Agora só me diz uma coisa, o senhor falou a possibilidade do espírito comandar do presente para o futuro, impedir, por exemplo, que uma doença se manifeste pelo seu comportamento mental, aquela coisa toda. Mas em relação ao passado, a hereditariedade propriamente dita, ela é uma consequência, ela é um acaso biológico, ou ela é uma consequência das próprias escolhas do espírito que tem necessidades para cumprir isso que... Exatamente. Não é acaso, nós sabemos que na vida não existe acaso. Então, a própria genética, ela se faz pela sintonia vibratória entre os seres, né? E o parentesco é a atração por essa sintonia vibratória. Então, nada mais é do que o próprio ser que desencadeou o mecanismo genético da minha aquele mapinha genético lá que o André Luiz tão bem descreve em Missionários da Luz e as outras obras, seria isso aí, quer dizer, o espírito quando vai reencarnar, juntamente com os mentores, aqueles operadores espirituais, eles vão ver o que ele precisa, que doença ele precisa, através de que órgão ele, digamos, tem uma expiação, uma aprovação, e aí vão escolher da bagagem genética de pai e mãe aquele genezinho. Isso, é mais ou menos isso. Exatamente. Agora veja, isso é um plano de viagem da pessoa. Não. No transcorrer da viagem, essa pessoa poderá, né, mudar de plano. Né? Não é um determinismo genético como nós acreditávamos até então, uma coisa fiel. Não. É uma proposta de viagem, mas você pode mudá-la pelos seus pensamentos, pela sua forma de comportamento e assim por diante. Perfeito. Outra coisa que está a nos inquietar aqui, escolha do sexo do bebê, né? Antes do nascimento, evidentemente, e outras características físicas. Tem gente hoje querendo, pensa que um bebê é como se fosse um supermercado, um kit, né? Vai escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, se quer que seja assim, que seja chato. Isso aí interfere nesse planejamento reencarnatório. O que o senhor acha? Até onde a gente pode ir, até onde interfere na lei de causa e efeito? Então, a gente viu, bom, ele escolhe de acordo com as suas necessidades, que ele vai ter tal, às vezes até a compleição física, a altura, e principalmente as condições gerais de saúde, se é uma saúde mais frágil ou não, dependendo do que ele dispõe de mérito e necessidade, né? E aí depois só que daí, isso é o que o espírito está sendo preparado. Aí os pais vão no supermercado lá e querem, bom, eu vou escolher esse, pede pro médico lá, né? Escolher um óvulo desse, um espermatozoide do outro. Como é que fica? Em primeiro lugar, a gente tem que ser claro, e nesses livros que eu citei agora há pouco, esses autores provam muito bem, que
filhos de pessoas muito inteligentes não vão ser filhos inteligentes também. O filho do Einstein não vai ser um novo Einstein, o filho de um grande músico não vai ser um grande músico. Então, espírito é espírito, matéria é matéria. Então, essa questão de nós, que se pode hoje pegar o óvulo de uma pessoa muito bonita, de uma mulher muito bonita, e o espermatozoide de um homem muito inteligente, ou muito bonito também, forte, fazer dali uma pessoa, não quer dizer que ela vai ter, na parte espiritual, aquilo que nós gostaríamos que ela tivesse. Pelo contrário, né? O próprio Einstein teve um filho com problemas e que ficou a vida inteira escondido, porque naquele tempo era muito humilhante um cientista como ele mostrar que tinha um filho especial, né? Aí ele coloca no final da vida dele, quando descobrem isso, que assim, é mais fácil explodir o átomo do que mudar um preconceito, porque está no que nós acreditamos, né? Então, essa questão do filho, é claro que influi. Nós estamos vendo hoje uma revolução sexual muito grande, onde as pessoas estão bastante abertas para escolher a sua sexualidade. Mas a interferência dos pais, justamente no período pré-concepcional e durante o período concepcional, então hoje tem estudos psicanalíticos que descrevem a personalidade da criança desde a fecundação. Os primeiros movimentos dela, os psicanalistas já viram pela movimentação como é que ela vai ser. E quando tem gêmeos, eles já conseguem saber qual vai ser mais efetivo, qual é mais calmo, qual, um bate no outro. Então, por isso eles traçam o perfil dessas pacientes e conseguem ter um prognóstico muito importante da sua psicologia. Os pais atuando em cima disso, é evidente que vai alterar o psiquismo dessas crianças. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os pais, né, para poder ver o que conversam, o que pensam, para não influenciar nessa criança. Até depois de encarnada, ela pode ter problemas mais sérios, mais tarde, dependendo o impacto aí do mental dessa família. E o senhor acha que se isso for feito, porque as pessoas que ignoram essas coisas, o espiritismo, enfim, se elas insistirem, porque a ciência vai caminhando e vai estar acelerando, hoje em dia é uma exceção, dúvida, muito rápido, mas daqui né? a pouco as coisas estarão corriqueiras, digamos assim, talvez se torne um procedimento corriqueiro. O senhor acha que estaria influenciando, interferindo até na lei de causa e efeito, por exemplo? Porque ele precisa, digamos, com um olhinho um pouquinho mais fechado, uma deficiência num olho, né? Aí eles vão lá e dizem, mas esse gene tem... nós vamos rejeitar esse gene e puxar o outro que vai trazer o olho bem perfeito. Mas ele precisava daquilo. O que vai acontecer com o karma dele, com a lei de causa e efeito? Ele vai ter que expurgar isso de uma outra maneira? Como é que o senhor vê isso? Veja, se eu mandei muitas pessoas à morte numa vida passada, eu não preciso morrer várias vezes nessa vida, ou várias formas de morte muito difícil, para poder pagar aquilo. Eu posso inventar uma vacina para salvar milhões de vidas, né? Então, como eu disse, as propostas de recuperar aquilo que foi feito, elas são variadas, né? Se você fez um problema ruim hoje, lá na frente você pode repor de uma forma diferente. Então isso sempre vai existir, não precisa necessariamente ser uma coisa só na forma de pagamento. Mas por outro lado, eu penso que os valores morais estão mudando muito rapidamente e nós vamos ter que passar por um amadurecimento moral, onde num primeiro momento esse tipo de decisão de fazer esse tipo de filho é interessante, é alegre, mas de repente as pessoas vão cair em si e vão ver que isso não vai levar a nada. Então vai ser mudado rapidamente para realmente ter outros valores e não esse de a beleza por si só e o tipo da pessoa e assim por diante, porque isso não tem importância maior nas nossas vidas. Muito bem, doutor Edson, nós agradecemos a sua presença aqui, trazendo os seus esclarecimentos muito importantes. Tenho certeza que o nosso telespectador deve ter ficado muito satisfeito de poder tomar contato com essa visão espírita sobre problemas tão intrincados da nossa sociedade, né? E nós esperamos tê-lo de volta aqui em breve, porque temos muito mais assuntos para trazer à tona aí. A gente agradece e sentimos não poder aprofundar nos temas, né? Porque são temas profundos que levam a muitas discussões. Mas para isso as pessoas podem procurar os livros, inclusive do Dr. Edson, que trata... Como é que é o nome do livro mesmo? A Dança das Energias. A Dança das Energias, né? E outras obras que tratam do assunto, do ponto de vista médico. A Associação Médico Espírita Brasileira tem livros importantes, saúde, espiritismo, etc. Procurem, vocês vão ver esses temas desenvolvidos melhor, etc. Nós ficamos por aqui com nossas entrevistas de hoje e segue o nosso Diálogo Espírita. Um abraço a todos.
Olá, amigos. Vamos a mais um programa do Espiritismo Responde. E respondendo então às perguntas mais comuns que as pessoas têm em relação ao Espiritismo, aos assuntos espíritas, e já aproveito para convidar você, caro telespectador, a fazer a sua pergunta também, encaminhando através do e-mail que divulgamos aqui no programa. Essa pergunta que nos foi trazida hoje é sobre a obsessão, um assunto que desperta bastante curiosidade, não só entre os espíritas, mas entre também aqueles que se interessam pelo espiritismo. Se a obsessão ocorre só com os médiuns, ou só com os envolvidos com o assunto, ou pode ocorrer com qualquer pessoa. Na verdade, nós somos todos iguais, dedicados ou não ao espiritismo, apresentando uma mediunidade ostensiva ou não. Na verdade, todos nós temos a mediunidade de forma latente. Por isso, até que se convida sempre ao exercício para verificar aqueles que a apresentam mesmo de forma ostensiva e podem produzir fenômenos, ou psicografias, ou psicofonias através da mediunidade. Então, como é uma faculdade inerente ao ser humano, como o ser humano tem essa capacidade de se comunicar, digamos assim, pelo pensamento entre pessoas chamadas vivas, né, os encarnados ou os desencarnados, e entre os que estão no mundo de cá e os que estão no mundo de lá, então vão ocorrer todas as formas de comunicações, sejam as boas comunicações como as más comunicações. E a obsessão já foi definida por Kardec como a persistência de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, pretendendo influenciá-lo de uma forma ou de outra. Geralmente vinculados a, seja que problema for aí do passado entre aquelas pessoas, mas o fato é que isso existe, e existe com todas as pessoas, não necessariamente com os médiuns. Essa dúvida não é só dos espíritas, daqueles que estudam, não é só das pessoas, aliás, que desconhecem o espiritismo, que estão fora do espiritismo. Dentre os estudiosos do espiritismo também existe essa dúvida. Por quê? Porque muitos leem apenas o livro dos médiuns e ali Kardec trata especificamente do assunto em relação aos médiuns. Mas se nós formos para o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente na sua parte final, quando ele trata da prece, nós vamos ver que ele preconiza o tratamento da obsessão para todas as pessoas. E ali ele então estabelece, usando aquela classificação de que a obsessão pode ocorrer de forma simples, mas pode ocorrer de uma forma mais acentuada, como a fascinação, como a subjugação até do indivíduo, Kardec preconiza as diversas formas de atuação e de tratamento para os casos específicos. Então, no caso de uma obsessão simples, a própria pessoa pode ser induzida a mudar os seus pensamentos, a mudar as suas leituras, mudar a sua maneira de encarar o mundo e se livra disso. Mas quando atinge graus mais avançados, aí acaba precisando de terceiros, e aí se aconselha que a pessoa procure uma casa espírita, onde ela vai receber a orientação adequada e iniciar o tratamento da obsessão. Bom, então ficamos com essa pergunta por hoje, renovamos o nosso pedido para que vocês, todos aqueles que tiverem dúvidas, se comuniquem conosco através do e-mail, e obrigado a todos pela atenção.